tem ocorrido. Se não de todos, porque também ninguém consegue, mas pelo menos a sua maioria. No que você diz respeito a essa questão de prefeitos que estão migrando para lá e para cá, verdade seja dita que prefeito aqui não tem autonomia. Ou seja, de cada R$ 10 que passa pelo cofre do prefeito, apenas R$ 1 vem dele. Vem o restante do governo estadual e do governo federal. Então, evidentemente que o poder de atração aqui é enorme. E esse poder de atração tem se exercido sobre o DEM, sobre o próprio PMDB. Agora, com maior vistosidade, digamos assim, do PSDB, por ter um número maior de prefeitos. Então, a prática é boa? Não. Para ninguém. Não gosto. Tá certo? Não aceito. Mas, ao mesmo tempo, é uma realidade da política com a qual você tem que conviver. Lembrando que Eduardo ganhou sem prefeito, Jarbas ganhou sem prefeito e lá atrás a Arraes ganhou também sem prefeito. Portanto, vamos relativizar o papel dos prefeitos, que evidentemente são importantes, mas numa eleição de massa não são tudo. Arthur Tigre. Bom, deputado, eu gostaria de insistir um pouco mais na história das drogas, né? A problemática das drogas, também a superlotação dos presídios, algumas delegacias abandonadas e também a violência contra a mulher. O senhor foi para Venezuela, Colômbia e também para Equador. Isso, para dar uma olhada exatamente sobre esses assuntos também. Dentre essas visitas, o senhor pôde trazer alguma coisa que vai poder fazer com que o Senado tenha algum projeto para resolver algum tipo de problema como esse? Principalmente, eu falo aqui da violência contra a mulher. A violência contra a mulher teve uma grande conquista, que foi a questão da Lei Maria da Penha, a criminalização da violência doméstica exercida contra a mulher, que é um enorme avanço. Né? Agora, o que é que você pode ajudar? Eu acho que no Senado você tem que iniciar um movimento pela revisão da legislação de política de drogas. Isso é uma questão. Uma segunda coisa que você tem que fazer, e essa é uma questão muito de fundo, é a questão que você tem que criar, digamos assim, um piso nacional, não é, para salários de profissionais que trabalham na área de segurança. A PEC 300, para ser claro. Evidentemente que não a PEC arrebente com o tesouro, mas a fórmula encontrada e negociada, que é criar um fundo, e esse fundo alimentar a melhoria dos salários, né, para fazer alguma coisa como foi feita na área da educação, ampliando, melhorando a capacitação, ampliando o salário dos trabalhadores na área de segurança, policiais civis, etc., etc., é também uma iniciativa para o Senado. Agora, eu colocaria esse plus, ou seja, esse dinheiro a mais, casado com a capacitação. Isso é importantíssimo. Quer dizer, te dou mais dinheiro, mas você vai ter que estudar, se preparar melhor, equipar-se melhor, para você ter uma polícia mais preventiva e menos repressiva, que me parece extremamente importante. Acho que tem um trabalho que está lá, que é decisivo e fundamental, que é uma ampla revisão do Código de Processo Penal. Isso é central. Não é? Isto é absolutamente central. Evidentemente que as franquias e as garantias democráticas, elas devem possibilitar a recorrência, o contraditório e a possibilidade do recurso. Ou seja, eu não vou nunca propor que seja um juiz de primeira instância que tenha a palavra decisiva sobre uma determinada causa. Agora, hoje você tem, segundo a Algoritmo, 70, 76 possibilidades de recurso. Então ninguém é nunca julgado terminativamente nesse país. Quem tem dinheiro, quem tem grana, não vai para a cadeia, só por um acaso. Por quê? Porque um bom advogado implica que ele tem a seguinte estratégia: não interessa o julgamento, interessa postergar. E para isso, o Código de Processo Penal, que a gente tem, se não me engano, de 1941, se eu não estou enganado na data, esse Código de Processo Penal, ele possibilita que você prorrogue indefinidamente, tá certo, o transitado em julgado. Ou seja, ninguém é culpado, ninguém é inocente. Então, essa também é uma tarefa para você cuidar aí dentro. Se nós pudéssemos ir mais fundo, eu diria que eu desconstitucionalizaria as polícias militares. Esclareço. O regime militar, de certa forma, engessou todas as PMs no país, dizendo o seguinte, Pedro Paulo, que a PM do Acre é igual à PM de Minas, a PM de Minas é igual, tá certo, a do Rio Grande do Sul, como aqui. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Porque nós temos que ter as PMs. Por que você não pode ter Polícia Civil e PM se o governador quer e se é importante em Minas? Por que não é separado? Por que é que, por exemplo, você não cria várias polícias? Por que eu tenho que só ter uma PM? Por que que, por exemplo, o prefeito não passa a ter a possibilidade de ter uma polícia metropolitana? Funciona em outros lugares do mundo, por exemplo, em Buenos Aires. Como é que eu vou saber qual é o arranjo que é melhor para o meu estado?
Eu tenho que simplesmente adotar o que é uma fórmula do regime militar, porque tinha as PMs como força auxiliar e, em grande medida, engessou. Eu acho que a gente tem que cuidar, por exemplo, de flexibilizar esses arranjos. Algumas das medidas são essas, outras você teria que implementar. Mas aí, pelo menos, já tem um bom trabalho, uma boa faina pela frente. Bom, você pode participar também do nosso processo, dessa contribuição que a gente tem dado aí à democracia, para que o telespectador da TV Nova conheça as propostas e os candidatos que disputam o Senado por Pernambuco, todos eles, sem exceção. Né? Nós estamos realizando essa série de entrevistas desde a semana passada e vamos até o dia 30, então é uma excelente oportunidade. Nós estamos disponibilizando, através do telefone e através da internet, né, dois instrumentos para você votar e escolher o seu senador, escolher o seu governador. Né? É uma enquete com os telespectadores da TV Nova, sem toda aquela rigidez, né, da pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral, mas é uma forma que que nós encontramos para que o telespectador da TV Nova possa participar também, né, nessa antecipação da votação. Na internet, www.tvnova.tv.br, na caixinha lá, eleições 2010. E pelo telefone, através da telepesquisa, você liga através do telefone 3207-0121, opção 4, e escolhe aí os seus candidatos preferidos. Deixa eu apresentar aqui agora os representantes das organizações não governamentais para participar dessa sabatina. Né? Está conosco Ivan Moraes Filho, presidente do Centro de Cultura. Presidente, pelo amor de Deus, eita, não faça comigo, né? É o representante aqui do Centro de Cultura, Luiz Freire. Mas pela atuação, pela importância, por todas as conferências e encontros que a gente tem se encontrado por aí afora, já tá, se não está presidente ainda, porque não quer. Está conosco também Daniel Silva, coordenador da Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente, AACA. Né? Convidamos também o André Campos, que é secretário-geral da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, né, que não chegou ainda. Não tem problema, porque já que nós tínhamos o estudante, permaneceu aqui para participar do programa o Rudá Cabral, né, que participa também do movimento estudantil. Eu começo com o Ivan. Boa noite, Ivan. A tua pergunta. Primeiro fala um pouquinho, até para a gente disponibilizou o telefone da ouvidoria agora há pouco, as pessoas, olha, toda vez que levar uma organização não governamental, pede para ele falar um pouquinho do trabalho da organização e depois faz a pergunta. Fala um pouco do trabalho do Centro Luiz Freire. Tá, joia. O Centro Cultura Luiz Freire é uma organização social, uma ONG, que já tem 35 anos. Ela começa no regime da ditadura, tendo como foco principal a luta contra a ditadura, pela democracia. E hoje é uma das ONGs de referência aqui em Pernambuco, que faz parte do Movimento Nacional de Direitos Humanos, faz parte da Associação Nacional das ONGs, e trabalha principalmente na questão da defesa do direito à comunicação, na questão do desenvolvimento local, trabalhando com povos indígenas e quilombolas, trabalhando pela democratização da gestão pública, principalmente tentando dar mais transparência à questão do orçamento público, na questão dos direitos da criança. O Centro Cultura Luiz Freire é uma ONG daqui de Olinda, e é uma ONG que tem, ao longo dos anos, se esforçado para estar sempre à frente da batalha pela democracia e pela defesa incondicional dos direitos humanos. E por causa disso, e aí já vou no gancho da pergunta, a gente trabalhou muito, não só no Centro Cultura Luiz Freire, no Movimento de Direitos Humanos, na ABONG, todas as organizações sociais daqui, tivemos participando nos últimos anos de diversas conferências, como a de Direitos Humanos, como a de Cultura, como a de Comunicação. E essas conferências, a gente sabe que diversas delas geraram um documento que, na nossa opinião, é da sociedade civil, que é o Plano Nacional de Direitos Humanos, o terceiro, depois do primeiro, depois do segundo. Esse é um documento que a gente defende e tem defendido com unhas e dentes. Um documento que recebeu muitas críticas, principalmente dos grandes meios de comunicação de massa, não da TV Nova, mas dos grandes radiodifusores que controlam hoje a grande parte do discurso do Brasil. Principalmente com alguns itens, que a gente acha que são os itens que talvez mais incomodem a elite que está no poder há tanto tempo. A questão da divisão da igreja do Estado, a retirada de símbolos religiosos de instituições públicas, a união homoafetiva, a união entre pessoas do mesmo sexo, a questão da descriminalização do aborto e a democratização dos meios de comunicação. Então a gente precisa saber, o senhor, enquanto candidato ao Senado, que é uma das instituições que precisa
colocar o Plano Nacional de Direitos Humanos na prática, como é que o senhor se posiciona acerca desse documento, que eu repito, ele é um documento da sociedade civil, ele é um documento que foi forjado nas conferências, em que milhares de pessoas participaram e entidades que todas elas puderam participar daquele plano. Eu tenho muitas convergências com o plano e tenho duas, vou aqui explicitar rapidamente. No que diz respeito à questão do símbolo, eu até respondi isso recentemente dizendo o seguinte: eu não sou favorável a qualquer tipo. Nós vivemos num Estado laico, né? Vamos deixar isso bem claro. E nós vivemos num Estado multiétnico, multirreligioso, etc, etc. Então, eu sou favorável à separação e sou favorável a que você tenha absoluta neutralidade em qualquer espaço público, você não tem que privilegiar nenhum tipo de confissão religiosa. Agora, não é a minha prioridade no momento, mas respeito essa posição. Com relação à união homoafetiva, eu sou favorável. Inclusive tenho participado, participo, sou contra a discriminação. Eu costumo dizer, quando a gente vê hoje o problema que envolve a discriminação, a violência, a morte, o desrespeito, por exemplo, quem tem orientação sexual diferente, não é? É homossexual, travesti, aí é um caso mais de identidade, não é tanto de orientação, há uma diferença aí. Mas a verdade é o seguinte, é que eu chamo ele os novos negros, para exatamente fazer um paralelo que nesse país, durante séculos, o estranho, o diferente, o que era discriminado era o negro, durante séculos. Né? Ainda hoje, mulher, ainda hoje, bem colocado, sem a menor sombra de dúvida. E, na verdade, você percebe que isso caiu. Continua existindo, mas, ao mesmo tempo, ninguém vai defender escravidão a essa altura. Então, eu espero que, paulatinamente, a gente entenda que uma democracia se pauta pela tolerância e respeito ao outro, mesmo que diferente. E a base é essa, não é a democracia de iguais. Eu sou igual a você, você é igual a mim, tudo bem. Não, é exatamente o respeito do outro. Então, com relação ao casamento civil, a união civil entre homossexuais, também sou favorável. No que diz respeito à descriminalização do aborto, aqui vamos um pouco devagar com o que diz respeito a essa questão. Ser a favor do aborto, para mim, é uma estultice. Né? De cara, eu tiro isso. Porque como é que eu vou ser a favor do aborto? Se isso é uma questão individual, que uma pessoa escolhe, é um drama, é algo da maior seriedade. Então, evidentemente, que eu não posso ser favorável a isso. Agora, a realidade hoje, e é uma pesquisa recente que foi divulgada pelo SUS, que é o seguinte: o maior número de cirurgias que é feito pelo SUS são de mulheres que cometeram aborto na mão de charlatães e saíram mutiladas, ou morreram, ou tiveram seu aparelho reprodutivo, enfim, é um desastre. Tanto sob o ponto de vista moral da vida daquelas pessoas, como também em termos de contribuintes. Então eu defendo claramente que, dentro de determinadas regras discutidas, pactuadas, haja a possibilidade de que elas possam ter o recurso do SUS. Ponto. Isso para mim é absolutamente claro e também tenho defendido essa questão. A outra questão que você coloca é a questão dos meios de comunicação. E aqui é um dos nossos 2 pontos de divergência. Chego já no segundo. Ora, aí eu vou um pouco devagar. E vou dizer porque que eu vou um pouco devagar. Porque quando você diz o seguinte, bom, vamos ter um controle social da mídia. Bom, o que é que representa isso? Isso vai ser controlado através de certos coletivos ou colegiados corporativos que se autodenominam representantes da sociedade, aí é um pouco devagar. Porque eu estou mexendo, Ivan, numa liberdade fundamental, tá certo? Eu, evidentemente, sou amplamente favorável à liberdade